Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma atividade, mais uma aula relacionada à farmacocinética. Como que é feita a distribuição dos fármacos, como acontece, né, essa distribuição dos fármacos dentro do nosso organismo. Então, essa atividade de hoje vai para o curso de atendente de farmácia e drogaria, que eu leciono de terça-feira e de sábado, certo? Então, em sala de aula a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? E hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho o assunto em relação a isso, para vocês entenderem como que é realizada essa distribuição, o que acontece com o nosso organismo em relação aos fármacos, até a parte de ser excretado do nosso corpo, né? Então, quando a gente toma lá o medicamento, para acontecer essa questão da absorção, da distribuição, na verdade, primeira coisa, você tomou o fármaco, a absorção vai acontecer primeiro no intestino, né? Então, para isso, para chegar no intestino, precisa atravessar uma barreira epitelial. Atravessando essa barreira epitelial, vai chegar esse fármaco no intestino, né? Então, a gente fala barreira epitelial intestinal. Esse é o primeiro passo. Depois, ela precisa passar pelo endotélio, né? Então, atravessando o endotélio, que nós falamos endotélio vascular, finalmente esse fármaco cai na corrente sanguínea, certo? Então, esse fármaco foi distribuído até a corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, na verdade, acontece a distribuição, e nós falamos que é uma distribuição livre, onde será distribuídos no local de ação terapêutica, no reservatório de tecidos, no local de ação inesperada, depois é metabolizado esse fármaco e excretado. Então, vamos retomar o que eu acabei de ler para vocês. Então, para acontecer essa distribuição livre do fármaco, primeiro, a gente toma o fármaco, esse fármaco, para acontecer a absorção dele, primeiro precisa passar, né, pela barreira do epitélio intestinal, passou pela barreira do epitélio intestinal, vai passar pela segunda barreira, que é o endotélio vascular. Passou por essa barreira do endotélio vascular, então esse fármaco, essa distribuição, cai na corrente sanguínea. Então, nós chamamos de distribuição livre, certo? Então, caiu na corrente sanguínea, aconteceu essa distribuição livre, nós vamos ter o local de ação. Esses locais de ação, nós chamamos de ação terapêutica, que é o efeito que o medicamento, que o fármaco vai causar, tá? Nós falamos reservatório de tecido, então, tem a ação terapêutica, tem o reservatório de tecido e o local de ação inesperada, né? Então, vai ter a ação inesperada. Depois, nós vamos ter a metabolização e a excreção desse fármaco, tá? E tudo isso nós chamamos de uma distribuição livre. Caiu lá na corrente sanguínea, nós vamos ter a perfusão sanguínea, né? Que essa perfusão sanguínea, na verdade, ela é extremamente importante para a distribuição dos fármacos. Aí vocês podem me perguntar, professora, o que é uma perfusão sanguínea, né? Por que é importante, né, para a distribuição desses fármacos? Então, a perfusão sanguínea é o volume de sangue, ou seja, é o fluxo de sangue, né, que o órgão recebe do coração. Então, perfusão sanguínea é a mesma coisa de fluxo de sangue que os nossos órgãos recebem vindo do coração. E por que isso é extremamente importante, professora, para a distribuição do fármaco? Ele é importante porque
Nos estudos, né, que foram feitos, relatam que quanto maior a perfusão, maior o fluxo sanguíneo, maior a taxa de distribuição dos fármacos. Então, quanto maior a perfusão, o fluxo sanguíneo, maior vai ser a taxa de distribuição do fármaco. Ou seja, você terá uma melhor ação do medicamento, um melhor efeito em relação a isso por conta do fluxo sanguíneo, da perfusão sanguínea, certo? Então, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês aqui que eu até deixei anotado. O nosso cérebro, ele tem 55 ml de sangue a cada 100 gramas de tecido. Então, o cérebro tem 55 ml de sangue a cada 100 gramas de tecido. Esse é o cérebro. O nosso fígado, nós temos 20 ml de sangue a cada 100 gramas de tecido. O rim eu fiquei, né, eu já né, tinha ouvido falar sobre isso, já estudei sobre isso, mas acredito que vocês também vão ficar surpresos. O nosso rim tem 450 ml de sangue a cada 100 gramas de tecido. Por isso que, né, nós da área da saúde, gente, sempre orienta as pessoas o quanto é importante ingerir os medicamentos com água. Não é com leite, não é com Coca-Cola, com refrigerante, não é para pôr açúcar para criança, né? Às vezes o medicamento é ruim, a mãe acaba diluindo esse medicamento com açúcar. Então, não é para acontecer isso, porque nós não vamos ter uma distribuição correta e nós não vamos ter um efeito adequado desse medicamento. Então, é importante a hidratação, ingerir os fármacos com água, tá? Para ter o efeito desejado. Então, isso que eu falei para vocês é algumas curiosidades. Eu tenho anotado de outros órgãos, mas eu coloquei os principais para vocês terem conhecimento. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem lá, é bem bacana, bem interessante, tá bom? Então, nós falamos da distribuição, como que acontece essa distribuição, nós falamos da perfusão sanguínea, o que é uma perfusão sanguínea e por que é importante, né, na distribuição dos fármacos. Nós falamos algumas curiosidades, né, em questão de quantas ml cada órgão tem de sangue a cada 100 gramas de tecido. E agora nós vamos para a terceira parte, que é o fármaco. Depois que ele se torna livre, que chega na corrente sanguínea, eles vão atravessar a barreira endotelial, epitelial, para acontecer essa distribuição. Para chegar nesses tecidos, quais são os tecidos, na verdade, que eles vão ser distribuídos? Então, nós temos 4 tipos de tecidos, certo? Então, nós temos os tecidos suscetíveis, que sofrem, esses tecidos suscetíveis que eu estou falando é onde tem a ação farmacológica, sofrem uma ação farmacológica. Nós temos os tecidos ativos, onde acontece a metabolização dos fármacos, tá? Isso depois da distribuição que chegou nos órgãos para o efeito esperado, né? Então, a gente tem os tecidos, que são os 4 tecidos. Então, os ativos é onde acontece a metabolização do fármaco. Depois, nós temos o tecido indiferentes, tá? Esses tecidos indiferentes, eles guardam uma reserva temporária, tá? Por isso que tem alguns medicamentos que, vamos supor, alguns não todos, você toma de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, tá? Por quê? Para atingir esse pico de ação, eles ficam na reserva temporária, que são nos tecidos indiferentes. Por isso que precisa dar esse intervalo, certo? Depois nós temos o tecido emunctórios, tá?
essa palavrinha diferente aí é difícil para pronunciar, mas é os tecidos emuncitórios que excretam o fármaco, onde a gente finalmente chega na parte de excretar o fármaco, tá? Através das fezes, através da urina, do suor, tá? Então, só pra gente relembrar, aconteceu a distribuição, tá? A distribuição livre do fármaco vai chegar nos tecidos. Esses tecidos são divididos em 4, que são os suscetíveis, que sofrem ação farmacológica, os ativos, que acontece a metabolização, os indiferentes, que acontece uma reserva temporárias, e os emuncitórios, que excretam esse fármaco, certo? Espero que vocês tenham entendido. E qual é a atividade relacionada a essa aula de hoje, tá? Então, a atividade é a seguinte: eu quero que vocês pesquisem quais são as drogas ligadas às proteínas plasmáticas. Quais são os principais medicamentos ligados a proteínas plasmáticas? Por quê? Esses medicamentos que vocês vão, pesquisar, que são ligados às proteínas plasmáticas, na verdade, elas têm uma fácil distribuição. Acontece, depois que você absorve o medicamento, que são ligados a proteínas plasmáticas, acontece todos esses processos que nós falamos na aula de hoje, tá? Então, vocês pesquisam no máximo 10 nomes de medicamentos e no mínimo 5, certo? Vocês vão deixar na folha separada e vão me entregar junto com as outras atividades. Um forte abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer. Super abraço para vocês, Deus abençoe.